Boa noite, pessoal. Então chegamos à parte 3 dessa aula referente ao dimensionamento de disjuntores. A ideia aqui é a gente fazer todo o processo de dimensionamento de elementos em um quadro de distribuição. Então isso se inicia lá no dimensionamento de condutores, então a gente vai começar já depois do divisão de circuitos, mas fazendo o dimensionamento dos condutores e em seguida dos disjuntores, porque é um exercício dinâmico, tá bom? Então a ideia é, essa aula de hoje serve de revisão, tanto para quem quer ver o dimensionamento de condutor, quanto para quem quer visualizar o dimensionamento do disjuntor. Lembrando que a gente está dimensionando os condutores aqui pelo método da capacidade de corrente. A gente não vai utilizar o método da queda de tensão, tá bom? Então vamos lá. Como é que vai ser o exercício? Então a gente vai trabalhar com esse projeto aqui. Eu peguei um pedacinho de um projeto, porque se a gente fosse colocar aqui na tela um projeto inteiro ia ficar muito difícil de visualizar. Então eu dei um zoom em um pedaço de projeto, tá? Com as informações relevantes para o que a gente vai fazer. Então é um projeto que a gente consegue visualizar aqui 5 circuitos, tá legal? E a gente tem aqui o quadro de distribuição de circuitos iniciado, tá? Então a gente tem um total de 5 circuitos. Se você observar, falta coisas, obviamente, você vai ver que não tem circuito de cozinha, né, da tomada da cozinha, só tem um chuveiro, coisa do tipo, mas tudo bem. A função desse projeto aqui é trabalhar o exercício, né? Desenvolver o conhecimento sobre dimensionamento de elementos. Então tem algumas coisas que vão ser distintas, tipo as cargas aqui elas estão um pouco atípicas para o tipo de carga que a gente está trabalhando, né? A gente colocou aqui algumas potências de iluminação que estão bem acima do que normalmente você vai encontrar, mas o propósito aqui é praticar. Tá bom? Por isso que eu coloquei esses valores, porque senão ia ficar muito simples. E eu estou usando um quadro um pouquinho diferente do quadro que eu apresentei anteriormente, mas tudo bem, as informações são as mesmas. Tá? Não existe um formato padrão de quadro de distribuição de circuito ou quadro de cargas. Vai variar um pouquinho, mas você entendendo as informações que tem que estar lá, você consegue ler os quadros. Então até por isso que a gente está usando um quadro um pouco diferente. Então nós temos o projeto, o quadro de distribuição de circuito, onde a gente vai preencher aqui com dimensionamento, tá bom? As tabelas de dimensionamento de condutor e de fator de correção, ela está recortada aqui, mas tudo bem, a gente não vai precisar mais, a gente sabe que essa tabela 42 ela é muito maior, assim como a tabela de eletroduto circular, tá? Para todos os casos, e a gente vai considerar 30 graus Celsius como uma temperatura referência coerente com a instalação que a gente está fazendo, tá bom? Então, o que vocês vão fazer? Deem pause nas telas e utilize esses momentos para desenvolver o exercício, tá bom? Em seguida, volta aqui e a gente vai resolver. Então vamos lá. Como é que a gente vai resolver esse exercício? A gente vai começar aqui com a nossa tabela de distribuição de circuitos. Então o primeiro circuito é um circuito de iluminação dos quartos. A gente observou que a potência total é 2300 daquele circuito, né, que é o que a gente tem aqui, e ele está conectado na fase 1. Então, pelo que a gente viu lá, o primeiro passo é calcular para todos esses elementos aqui a corrente de projeto. Como é que a gente calcula a corrente de projeto? A corrente de projeto ela é definida pela potência do circuito dividido pela tensão da região do que você está trabalhando. Como a gente está fazendo aqui em Brasília, a gente vai ter que a corrente de projeto é a potência daquele circuito dividido por 220, tá bom? Então, basicamente o que a gente vai fazer é dividir todos esses valores que a gente está observando aqui, todos esses valores que a gente observou aqui, por 220. E eu já vou colocar o resultado aqui. Essa parte é bem tranquila. Então, ótimo. Chegamos fazendo essas divisões para cada elemento, a gente chegou a esses valores em tela. Tá bom? O passo seguinte é o seguinte, a gente vai começar agora a dimensionar os condutores. Eu não posso pegar os valores de corrente de projeto que eu encontrei e aplicar diretamente na tabela que a gente tem aqui na tela, né, das capacidades de corrente. Por quê? Porque a gente observou que esses eletrodutos eles não estão sozinhos, né, com exceção dos 5, os demais eles não estão sozinhos dentro do eletroduto. Cada circuito ele compartilha o eletroduto com outros circuitos. Então há um aquecimento maior que o usual dentro desse eletroduto, ou seja, os condutores eles suportam menos. Então o que a gente vai fazer? A gente vai aplicar o fator de correção. Nesse momento tem diversas formas de fazer isso. Tem gente que de cara já aplica, observa o fator de correção
Em seguida, aplica diretamente na capacidade de corrente do condutor para achar essa capacidade de corrente corrigida aqui. E não faz a capacidade de a corrente de projeto corrigida. É possível. Livros ou vídeos que ensinam dessa forma. Aqui eu vou dividir bastante o processo, tá legal? Não tem jeito mais certo ou mais errado, é o jeito que você trabalha melhor. Então, primeira coisa, vamos definir todos os fatores de correção aqui. Então vamos observar. Para o circuito 1, qual que é o fator de correção? A gente observou aqui que o circuito 1, ele divide, nesse ponto aqui, ele divide o eletroduto com 2, tá? E pelo que eu consigo observar aqui, esse é o pior caso. Aqui ele está sozinho e eu não consigo mais enxergar em nenhum momento aqui o circuito 1. Então eu vou considerar esse aqui o pior caso. O pior caso para o circuito 1 é o circuito 1 dividindo o eletroduto com mais um circuito, circuito 2. Tá? Então eu vou olhar na minha tabela de fator de correção. Eu vou usar essa primeira referência aqui, porque a gente está trabalhando lá com os eletrodutos circulares, embutidos na alvenaria. E se eu tenho dois circuitos dentro do mesmo eletroduto, meu fator de correção é 0,8. Então vamos colocar lá na nossa tabela, que o fator de correção aqui vai ser 0,8. Circuito 2, vamos observar? O circuito 2 ele tem esse eletroduto aqui que ele compartilha com 1, mas eu tenho uma situação aqui em que está pior. Nesse trecho aqui, a gente tem o circuito 2 compartilhando o mesmo eletroduto com o circuito 3 e 4. Ou seja, aqui eu tenho 3 circuitos dentro do mesmo eletroduto. E para esse caso, o fator de correção é 0,7. Lembrando que a gente não faz esses cálculos por trecho, é sempre por pior caso por circuito. Então, por isso que a gente está olhando aqui e esse resultado vai se aplicar para todo o circuito 3. Então, para o circuito 3, voltando, 3 circuitos no mesmo eletroduto, 0,7. Então, a gente preenche aqui, fator de correção 0,7. Desculpa, circuito 3 não, circuito 2. Para o circuito 3, o pior trecho está aqui. Não é isso? É esse caminho aqui. Mesma coisa que o circuito 2. 3 circuitos dentro do mesmo eletroduto. Eu não consigo ver nenhuma situação aqui. Então o fator de correção para o circuito 3 é o mesmo que o 2. Né? Esse caso aqui, 0,7. 3 circuitos dentro do mesmo eletroduto, 0,7. Então vou lá e preencho. Deixo o fator de correção já preenchido, 0,7. Circuito 4. Eu observo mesma situação. Correto? Eu tenho ele aqui sozinho dentro do eletroduto, mas eu sempre procuro o pior caso. No caso aqui, é esse trecho aqui, 3 circuitos dentro do mesmo eletroduto, eu já sei que meu fator de correção é 0,7. E o circuito 5, a gente observa que ele percorre todo esse trecho aqui sozinho no eletroduto. Em nenhum momento ele compartilha o eletroduto com mais ninguém. Então, nesse caso, o meu fator de correção, né, é 1. Então, vou aplicar aqui. Fator de correção 1,0. Beleza. O próximo passo é definir uma corrente de projeto corrigida. É um como se fosse. Então, para fazer isso aqui, eu vou pegar esse valor e dividir pelo fator de correção. Tá bom? Vamos fazer isso? Vamos lá, vou fazer para cada circuito. Então vamos lá, vamos fazer para o circuito 1. Para o circuito 1, minha corrente de projeto corrigido 1 vai ser igual minha corrente de projeto 1 dividido pelo fator de correção, 1. Nesse caso, eu tenho que minha corrente de projeto é 10,5 e eu vou dividir isso por 0,8. Tá? Foi isso que a gente viu aqui. Legal? E o meu resultado vai ser igual a 13,1. Vamos fazer para os outros circuitos? Então, isso para o circuito 1 a gente teve esse resultado. Vamos lá, minha corrente de projeto circuito 2, projeto corrigida, né? Circuito 2. Isso vai ser igual minha corrente de projeto 2 dividido pelo fator de correção 2. Isso vai ser igual. Minha corrente de projeto 2 deu 9,5, vou dividir por 0,7. Então vai ser 9,5 dividido por 0,7. Isso vai ser igual a 13,6 amperes. Agora minha corrente de projeto 3. Nesse caso, eu tenho que minha corrente de projeto 3 é 17,3, fator de correção 0,7. Então vamos lá. Então minha corrente de projeto corrigida. Então minha corrente de projeto corrigida 3 vai ser igual a minha corrente de projeto 3 dividido pelo fator de correção. Isso vai ser igual a 17,3 dividido por 0,7. 17. O que me dá 24,7 amperes.
Vamos fazer agora para o resto aqui. Vamos olhar o circuito 4. Circuito 4 eu tenho minha corrente de projeto igual a 2,3, fator de correção 0,7. É uma corrente bem baixinha. Então minha corrente de projeto corrigido 4 vai ser igual a minha corrente de projeto 4 dividido por 0,7. Isso vai ser igual a 2,3 dividido por 0,7. Isso vai ser igual a 3,2 amperes. E finalmente, eu tenho que minha corrente de projeto corrigida 5 vai ser igual a minha corrente de projeto 5 dividido pelo meu fator de correção 5. Isso vai ser igual, vamos olhar lá na nossa tabela, vai ser igual a 29,5 dividido por 1. Então vai ser igual a 29,5 dividido por 1. Isso vai ser igual a 0,5 amperes. Então a gente já tem um resultado de todas as minhas correntes de projeto corrigidas. Vamos colocar lá na tabela? Então, temos que a primeira corrente corrigida deu 13,1, segunda 13,6, terceira 24,7, a quarta 3,2 e a quinta 29,5 amperes. Então agora chega naquele momento que eu tenho que fazer o dimensionamento do condutor. Agora eu posso voltar para essa tabela de dimensionamento de condutores e usar aqueles valores para escolher o condutor que me serve. Então vamos lá. Para o primeiro e para o segundo circuitos, eu preciso de um condutor que suporte em torno de 3,5 amperes. Aqui 13,1 e outro 13,6. Então vamos olhar lá. A gente está usando a referência B1 porque é um eletroduto circular embutido na alvenaria, 2 condutores carregados porque a gente está trabalhando com circuitos monofásicos. Então a gente observa aqui, a gente poderia usar, por exemplo, o condutor de 1 milímetro quadrado, que ele suporta 14, então ele está dentro do nosso parâmetro, que é suportar mais de 3,5. Porém, a norma ela faz algumas observações. Se eu estiver trabalhando com circuito de iluminação, eu nunca posso ter um condutor menor do que 1,5 milímetros quadrados. Então, é esse valor que eu vou colocar aqui. Apesar de eu poder utilizar um de 1,5 em teoria, a norma não me permite. No caso de tomada, a norma vai além. Ela fala que a bitola mínima do condutor tem que ser de 2,5 milímetros quadrados. Então, eu coloco isso aqui. E olhando na tabela, só para confirmar, o meu condutor de 1,5 ele suporta 17,5 amperes, enquanto o de 2,5 suporta 24 amperes nessas condições, B1, 2 condutores carregados. Tá? Então, eu vou preencher aqui já quanto que é o IZ de cada um. Então, nesse caso aqui é 17,5 e nesse caso aqui 24 amperes. No caso do meu circuito 3, eu preciso achar um condutor que suporte mais de 24. Eu já sei que eu não posso usar o de 2,5, porque o de 2,5 suporta exatamente 24 amperes. A gente já olhou lá na tabela. Então, vou ver quem que suporta mais do que 24. Volto nessa tabela, observa aqui B1, 2 condutores carregados. Eu vou ver que logo abaixo do 24, eu tenho o meu condutor de 4 milímetros, que suporta 32. Então, é o condutor seguinte, né, em tamanho. Então, nesse caso, eu vou utilizar um condutor de 4 milímetros quadrados, que segundo a tabela, suporta 32 amperes. Nesse caso aqui, de iluminação e raio cozinha, eu preciso de um condutor que suporte pelo menos 3 amperes. A gente sabe que, como a gente conversou aqui no caso do circuito 1, o mínimo que eu consigo usar é um condutor de 1,5 que suporta 17,5. Então vai ter que ser esse o caso aqui, correto? Eu vou ter que colocar um condutor de 1,5, mesmo precisando de muito menos, que suporta de 17,5 amperes. E finalmente, para o nosso condutor, nosso circuito do chuveiro, eu preciso de um condutor que suporte pelo menos 29,5 amperes. Então, vendo na minha tabela, B1, 2, a gente está trabalhando com circuito monofásico. Se fosse bifásico, também cairia nessa situação aqui, tá bom? Pela tabela da norma. E a gente vai observar aqui que o 2,5 ele suporta 24 e o passo seguinte é o 4 milímetros quadrados, que nessa situação suporta 32. É suficiente porque eu preciso. Então, vou colocar aqui um condutor de 4 milímetros quadrados que suporta 32 amperes. Perfeito. Próximo passo é agora calcular a bitola, né, do meu disjuntor, que é isso aqui. Então, eu preciso definir qual disjuntor que eu vou utilizar. Para fazer isso, eu vou calcular quanto de fato esses condutores suportam nas condições definidas pelo fator de correção. Ou seja, esse condutor aqui de 17,5, na verdade, ele suporta menos
nessa condição aqui de instalação do circuito 1. Ó, nesse trecho aqui, o meu circuito 1, ele suporta aquele condutor de 1,5, ele de fato aqui suportaria até 17,5 amperes. Mas aqui não, ele aguenta menos. Por quê? Porque tem um agrupamento de circuitos, ou seja, esse eletroduto aquece mais do que o normal, do que quando ele está sozinho. Então a gente tem que aplicar o fator de correção na capacidade de corrente dos meus condutores, tá bom? Então vamos fazer isso. Só que agora é muito fácil, não é? Para achar esses valores, tudo que eu preciso fazer é aplicar sobre IZ. Então eu vou fazer o quê? Minha capacidade de corrente do condutor corrigida é igual a capacidade de corrente do condutor vezes o fator de correção. Agora eu estou multiplicando, tá bom? Então se eu aplicar isso para todos os elementos, o que eu vou ter? Vamos lá, fazer para cada elemento separado. Então vamos lá, fazer aqui mesmo. Então para o meu circuito 1, minha capacidade de corrente do meu condutor do circuito 1 vai ser igual a capacidade de corrente do condutor original, 17,5, que é o meu condutor de 1,5, vezes o fator de correção do circuito 1, que é 0,8. Então isso aqui vai ser igual a 14 amperes. Então eu vou lá e preencho 14 amperes. Vamos fazer isso agora para o circuito 2. Então, para o circuito 2 eu vou ter que minha capacidade de corrente corrigida para o circuito 2 vai ser igual à capacidade de corrente do condutor de 2,5, que é 24 amperes, vezes o fator de correção para aquele circuito, que é 0,7. A gente já calculou. O total disso aqui vai dar 16,8 amperes. Vou colocar aqui 16,8. Para o circuito 3, capacidade de corrente corrigida do circuito 3 vai ser igual a capacidade de corrente do meu condutor de 4 mm², que é 32 amperes, então vai ser igual a 32 vezes o fator de correção desse circuito 3, que também é 0,7. Isso aqui vai ser igual a 22,4 amperes. Então, para o circuito 5, circuito 4, capacidade de corrente corrigida vai ser igual ao meu condutor, a capacidade do condutor, que é 17,5, que é meu condutor de 1,5, vezes fator de correção para aquele circuito, que também é 0,7. E agora eu tenho a capacidade de corrente corrigida de 12,25 amperes. Eu preencho aqui 12,25. Para o circuito 5, a gente não tem fator de correção. O fator de correção é 1, então a gente só repete aqui. Os 32 amperes, ou seja, aquele condutor, ele de fato vai suportar 32 amperes naquele trecho. E agora, falta só calcular a corrente do disjuntor, né? A corrente nominal do disjuntor. E lembrar que o disjuntor, a corrente nominal do disjuntor, ele tem que seguir o seguinte parâmetro. Ele tem que estar acima da corrente de projeto daquele circuito, que é a corrente que de fato vai estar passando pelo circuito. Então quando eu falo, a gente calcula aqui que a corrente de projeto desse circuito é de 10,5, é que de fato esse circuito vai passar por ele 10,5 amperes, tá? E eu não posso deixar passar uma corrente maior do que o meu condutor aguenta. E quanto que o meu condutor aguenta? Esse valor aqui de Z? Não é, né? Esse valor de Z aqui é só se ele estiver sozinho lá no eletroduto. Ele não está. O que de fato ele suporta nas condições de projeto é 14 amperes. A minha corrente nominal do meu disjuntor tem que estar abaixo da capacidade de corrente do meu condutor na condição de instalação. Então eu tenho que respeitar esses valores. E quais tamanhos de disjuntor que a gente vai trabalhar aqui? E a gente vai trabalhar com os seguintes disjuntores. Vai imaginar que a gente vai trabalhar com disjuntores de 10 amperes, 16 amperes, 20, 25, 30 e 40 amperes, tá bom? Essas são as correntes nominais dos disjuntores que a gente vai trabalhar. Então vamos colocar aqui para o circuito 1. Eu preciso de um disjuntor que esteja entre 14 e 10,5. Eu consigo algum disjuntor aqui? Logo de cara observo que eu não tenho esse disjuntor. Tá vendo? O de 10 não me atende, porque o de 10 está abaixo da minha corrente de projeto. Ou seja, se eu colocar esse disjuntor aqui, quando eu ligar minhas luminárias, meu disjuntor vai disparar, só com a carga normal. E se eu instalar um de 16, ele vai deixar passar uma corrente maior do que o condutor aguenta. Eu posso danificar meu condutor. Então, o que eu vou fazer aqui é o seguinte, a gente vai ser obrigado a mudar o meu condutor.
né? Uma outra alternativa seria mudar esse fator de correção, criando novos caminhos e tentando criar um circuito exclusivo para o circuito 1, tá? Mas a solução, acho que talvez até mais fácil no momento, é não utilizar condutor de 1,5. A gente vai utilizar um condutor de 2,5. Então a gente vai alterar isso aqui. Então agora eu vou colocar um condutor. Condutor de 2,5 que a gente já sabe que suporta 24 amperes, que para a condição de fator de correção 0,8 tem uma capacidade de corrente de 19,2 amperes. Observe que agora eu posso instalar um disjuntor que esteja entre 19,2 e 10. Então, por exemplo, eu posso agora colocar um disjuntor de 16 amperes. Tá? A gente sempre começa com o mais difícil. No exemplo anterior também, o primeiro circuito era o circuito mais complicado. E é o caso aqui. Vamos observar o circuito 2? Para o circuito 2, a gente tem que colocar o disjuntor entre o IZC do circuito 2, que é 16,8, e minha corrente de projeto, que é 9,5. Tá aqui. Então, eu posso colocar qualquer disjuntor entre 9,5 e 16. Nesse caso, a gente tem dois disjuntores, correto? Eu posso trabalhar tanto com o disjuntor de 10 quanto com o disjuntor de 16. Eu recomendo trabalhar com 16, que te dá mais folga depois no futuro. Se precisar adicionar alguma coisa no projeto, etc., você não precisa alterar o disjuntor, tá bom? No caso da sala, circuito 3, a gente tem a corrente de projeto 17,3 e minha capacidade de corrente do meu condutor na condição de instalação é 22,4. Então eu vou colocar aqui um disjuntor de 20 amperes, que está entre os dois. Ótimo. Circuito 4, eu tenho um circuito que pede 2,3 amperes e eu tenho um condutor que suporta 22,5. E eu tenho um condutor que suporta 12,25. Né? Então eu tenho que colocar, de novo, um condutor que fique entre 2,3 e 12,25. Ou seja, eu vou colocar um disjuntor aqui de 10 amperes. E finalmente a gente tem o último caso do meu chuveiro, que eu preciso de um disjuntor entre 29,5 e 32 amperes. Então eu posso colocar aqui um disjuntor de 30 amperes. E com isso a gente finalizou o dimensionamento do nosso sistema. A gente tem a dimensão dos condutores, a gente tem o disjuntor que a gente vai instalar, e com isso a gente consegue finalizar a parte de representação unifilar lá do nosso projeto, correto? Então é isso, pessoal. Com esse exercício a gente revisou tanto o dimensionamento de condutores quanto o dimensionamento de disjuntores. Como eu disse, a metodologia ela varia, você pode ter aprendido uma forma um pouco diferente de fazer o dimensionamento, mas a lógica é sempre a mesma, tá bom? Então, bons estudos, qualquer dúvida a gente está à disposição.